imagina? Sem comer, caminhando, e além do mais aí, no momento ele foi chifrado por uma vaca. Chifrado por uma vaca, caiu desmaiado no meio do lixo. Ficou ali. Depois aí ele lembra disso, né? Ele se lembra disso tudo, e quando ele já tinha assim, muitos templos, muitos discípulos, ele disse, esses momentos foram os momentos que me deram força. Foram os momentos que me deram força. Hoje em dia eu consigo aí, né, lidar aí com os problemas, aí, porque ele tinha muitos problemas, né, devido a esses momentos. Né? Essa é a verdadeira visão de um devoto. Nunca se lamenta, nunca fica se lamentando. Né? A lamentação é algo que não vai resolver nada na sua vida. Lamentando o quê? Ou você aceita o problema e tenta resolver o problema. E quando o problema não tem solução, como se diz aí, solucionado está. Não tem solução, solucionado está. E sempre aprenda a dizer isso, dependo de Cristo. Mesmo que você não dependa, você tem que dizer, dependo de Cristo. Mesmo que você não tenha isso, mesmo que isso não seja real, de tanto falar isso, vai chegar um momento que isso vai ser real. E tenta atuar aí de acordo com essa norma, vendo o Guru em todas as partes, vendo que a ajuda vem de todas as direções. Que você é um guerreiro, que você tem que lutar, que a vida espiritual foi feita para lutadores, pessoas que são muito guerreiras, que querem realmente avançar, que querem sair desse mundo. Você quer sair desse mundo? Você é uma pessoa privilegiada, quer sair do mundo. As pessoas entram aqui, não querem, como ontem uma senhora me disse, ela falou assim, um sinal, assim, coletando, e ela falou assim, ela estava um pouco desesperada, assim, num carrão, assim, quando o calor, né, o calor assim de fora, o calor do asfalto, o calor do ambiente, quando ela abriu o carro dela, a gente nem sabe a marca, né, quando ela abriu o carro dela, assim, o vidro, assim, parecia que você estava entrando na geladeira, né, assim, aquele ar-condicionado, aquela coisa assim, aquele perfume, aquela pessoa cheia de... Ela falou assim, eu só quero... Ela falou assim, de uma forma um pouco desesperada, ela falou assim, eu só quero saber de você uma coisa. Assim, o mundo vai acabar? O que você o mundo vai acabar? O que a sua filosofia pensa disso? Eu estou dizendo que o mundo vai acabar. O que eu senti era que... Eu dizia para ela assim, não, o mundo não vai acabar, mas a vida está se acabando. Então ela falou assim, mas nesse momento eu sentia, claro, a gente percebe, havia um desespero dela, se o mundo acabasse, ia acabar o desfrute dela, ia acabar as comunidades, coisas assim. Eu falei assim, não, a vida está acabando, entretanto a literatura védica não fala nada disso, que o mundo vai acabar. Na verdade, isso por que mesmo que Kali Yuga ia durar muito tempo? Porque ela ficou muito feliz. Para poder desfrutar um pouco mais dessas comunidades, mas a falta de entendimento, falta de conhecimento das coisas. A vida está acabando a cada momento você está deixando aí de viver, está morrendo a cada segundo. Como disse o Vasudeva Akanta, se você tem 25 anos, significa que você, não que você viveu 25 anos, significa que você morreu 25 anos. Essas pessoas assim, muito apegadas, não conseguem entender aí o valor da vida. Portanto, aí, os devotos são muito afortunados porque eles têm esse conhecimento, eles têm essa percepção. Então, realmente tenta ser um bom estudante, um bom praticante. Tenta ser isso. Tenta. Porque você não tem nada a perder, ao contrário, você só vai ganhar. Sua vida será um êxito se você realmente percebe o Guru e Krishna em todas as coisas. Você será perfeito. Não vai ter mais nenhum problema na sua vida. Uma pergunta.
Você falou que sempre a gente tem que dizer sim, né? Sim. Para aceitar. Por exemplo, tem algum caso eu escutei uma vez que Srila Sridhar Maharaj foi perguntado para ele ir para o Ocidente, né? Só que ele se recusou assim. Então, como que você mede quando, claro, a gente nunca está qualificado para o serviço, mas como que a gente mede quando tem que fazer o serviço, quando falar, não, isso é arriscado demais para mim? Não, mas se a gente pega essa história, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele queria que Srila Maharaj fosse o Ocidente, por quê? Porque Srila Maharaj ele era o mais qualificado, ou seja, ele era a pessoa que podia pregar assim de forma mais qualificada. Inclusive, depois que Bom Maharaj, e os outros pregadores que voltaram da Europa, inclusive eles pregaram para a família real, pregaram para professores de universidade e tudo, e eles chegaram e eles disseram, né? Isso foi histórico, porque quando eles chegaram, então eles disseram que eles não conseguiram pregar de maneira adequada. Assim, na verdade, eles disseram que era impossível pregar no Ocidente, assim, que tiveram muitas perguntas que eles não conseguiam responder. Então ele estava sentado no Srila Maharaj, Swami Maharaj Prabhupada, né, e outros discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, e Prabhupada Bhaktisiddhanta já havia partido. Então aí então o Srila Maharaj perguntou: quais foram as perguntas que vocês não conseguiram responder? Então eles formularam as perguntas. E Srila Maharaj respondeu um por um. Nesse momento o Swami Maharaj disse: agora o Oriente derrotou o Ocidente. Então Srila Maharaj era muito qualificado. Então, por isso o Prabhupada Bhaktisiddhanta queria que ele fosse ao Ocidente. Portanto, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta perguntou isso para ele, ele disse: sim, se é o seu desejo, sim. Portanto, eu não sou qualificado. Eu não vou conseguir me relacionar bem com os ocidentais. E a minha natureza é uma natureza muito tímida. Eu sou uma pessoa muito reservada. Então, se for o seu desejo, eu vou. Entretanto, eu acho que isso não vai ser bom para mim, não vai ser bom para o serviço. Entende? Então, assim disse assim. Aí o Prabhupada Bhaktisiddhanta aceitou isso. Mas se o Prabhupada Bhaktisiddhanta tivesse insistido, Srila Maharaj iria. O discípulo ele sempre diz sim, mesmo que ele internamente quer dizer não. Você não pode ter essa rejeição. Se o seu guru te manda a fazer algo que é impossível para você, você diz sim, mas por favor, olhe o meu estado, olhe a minha condição, algo assim. Então, ou seja, no que tange a dizer sempre sim, é como uma atitude, né? O discípulo diz sim ao guru, sim a esse serviço, mas algumas vezes o discípulo internamente ele vai se sentir não tão qualificado. Na verdade, o discípulo sempre diz sim, nunca diz não. A única vez que o discípulo diz não é quando ele é brahmachari e o guru pede que ele se case, então ele diz não. Então, se ele quiser dizer não, ele diz não. Aí ele pode dizer não. Ele pode, inclusive, a chocar com o guru. Né? Foi o caso aí de Bhisma, né? Com Bhargava. Bhisma fez o voto de ser celibatário o resto da vida para ajudar o seu pai. E depois de um momento aí, depois que Ambika, né? Ficou sem marido, porque Bhisma havia raptado, né, as 3 princesas e levado as princesas para o filho da sua mãe, o seu pai. E nesse momento, imagina que Bhisma, quando entrou no salão, que era como o salão onde as princesas estavam, onde estavam vários pretendentes, então quando Bhisma entrou, as pessoas ali começaram a rir de Bhisma, falar: ele que fez aí o voto de ser celibatário, né, a vida toda, agora vem buscar princesa. Então
Mas ele raptou as princesas não para ele, mas para entregar aí ao príncipe, né, que era o único herdeiro. Então, nesse momento, a Ambica já havia colocado, né, ela já havia recebido a guirlanda, ela já havia sido escolhida, né, esqueci o nome do rei, do príncipe. E então o bispo teve que... ela raptou, e quando ele entregou ela ao príncipe, o príncipe a rejeitou, porque disse não, porque ela já foi escolhida. Né? Então, quando o bispo leva de novo essa princesa para o príncipe que havia colocado a guirlanda nela, ele disse não, agora não. Então ela ficou sem. Então ela ficou como? Se me rejeitaram lá, me rejeitaram aqui, agora então você tem que me aceitar. O bispo falou, não vou te aceitar, eu fiz um voto de Uramachara a vida toda. Então ela foi fazer austeridades, bom, e de repente aí conheceu a Bárbara, o guru de Bhisma. Então ela explicou para a Bárbara disse, não, eu vou falar com o Bhisma, ele vai te aceitar. Ele falou assim. E quando foi falar com o Bhisma disse, não vou abandonar a minha mente. Então o guru falou, não, mas você tem que abandonar, e como não? Na verdade eles começaram a lutar com astras, imagina astras. Lutar com um guru, com astros, é como se estivesse lutando com armas nucleares, assim, chegou um momento que a Bhisma já estava pronto assim para jogar o Brahmastra, assim, para já destruir tudo. Aí os semideuses apareceram e disseram, não é você que vai destruir aí o universo, não é você? E aí o guru cedeu e falou, não tem como tirar ele dessa resolução. Aí falou para mim, não tem como. Ele vai ser Brahmacharya o resto da vida, você realmente faz outra coisa. Aí que ela foi fazer penitências e foi, né, adorar o Senhor Shankara, né, Shankaracharya Shankara, o Senhor Shiva. E aí ela fez tantas austeridades que ela queria matar Bhisma. Quem sabe sobre isso? Matar Bhisma. Shankara disse, então você vai nascer, na outra vida você vai ser capaz de matar Bhisma. Ela falou, mas aí não tem graça, né? Eu vou esquecer, já esqueci tudo. Ele falou, não, eu vou te dar um dom. Quando você nascer, você vai ser capaz de se lembrar da sua vida anterior, para você ser capaz de matar Bhisma. Para nascer. E assim foi. Ou seja, então, para você manter a Brahmacharya, para até desobedecer o Guru. Isso é importante, que é Brahmacharya. Essa posição, então, como algo que deve ser assim, muito preservado. E as ordens do mestre espiritual, você segue as ordens do mestre espiritual, entretanto, de acordo com a sua capacidade. E o Guru nunca vai te dar algo que você não seja capaz de seguir. E algumas vezes também se diz que um discípulo, às vezes ele desobedece às instruções do mestre espiritual para seguir uma instrução superior. Okay? O mestre espiritual dá uma instrução para ele e ele segue ele desobedece, aparentemente ele desobedeceu, mas ele está seguindo uma instrução, ele está realizando um serviço que vai satisfazer a instrução do mestre superior, a instrução do mestre espiritual, de forma mais elevada. Isso acontece também. Às vezes acontece. É algo flexível também. Mas a atitude do discípulo é sempre dizer sim. Sempre aceitar. Às vezes o mestre espiritual mesmo, ele vê o momento, e de acordo com o momento, o mestre espiritual dá uma instrução que naquele momento vai ser melhor para o discípulo. Entretanto, no futuro talvez o discípulo poderia desobedecer essa ordem do mestre espiritual para satisfazer o próprio mestre espiritual. Por exemplo, um exemplo prático, né? A gente estava na fazenda e aí, então você lembra da outra cozinha que tinha na fazenda? Era uma cozinha assim, bem de guerra, assim, uma coisa assim. Eles falavam a ratoneira, né? Era algo assim muito complicado. Então a gente
Então eu queria destruir aquela cozinha e construir outra cozinha. Também o Gurudeva não havia gostado da cozinha, porque a cozinha era quadrada, né? E o tudo era redondo, era do lado. Então o Gurudeva não havia gostado. Então eu pensei, bom, vou desmanchar essa cozinha e vou fazer a cozinha em outro local. Eu estava pensando assim. Aí eu conversei com o Guru Maharaj e ele disse, não, permanece com essa cozinha aqui, permanece. Então ele, mas eu insisti várias vezes, né? E ele disse que não. E eu falei, poxa, tudo bem. E, entretanto, aí chegou um momento que a gente tinha duas pessoas em Vrindavan que eram assim, trabalhadores muito espertos, assim, e eu tinha condições assim, de fazer algo assim, como bem artístico, bem bonito, né? Que fosse assim, que seguisse a mesma arquitetura do Trulli. Né? Então eu olhei, a gente conversou e eu falei assim, bom, eu vou desmanchar essa cozinha. Então eu se desmancha a cozinha e vamos fazer uma cozinha redonda, alta, artística, para agradar a Gurudeva. Né? Então isso foi a ideia. E a gente fez e ficou muito bonito. E depois, quando o Guru Maharaj chegou, ele ficou encantado, ele gostou muito. O que mais ele falou, assim, ficou muito satisfeito. Entendeu? Então, no momento, eu estava entendendo que estava desobedecendo às ordens do mestre espiritual, mas eu tinha outra visão, ou seja, que a minha visão de Guru Tattva era que no momento onde o Gurudeva disse, a gente não tinha condição de destruir a cozinha, ou seja, que era algo que, né, não se poderia ser feito porque seria equivocado. Inclusive eu mesmo havia escrito, pedido a um devoto que falasse com o Gurudeva da possibilidade de a gente destruir a cozinha de novo. Né? Aí ele falou, não, mantenha a cozinha como está, não se preocupe com isso. Então, mas eu acabei fazendo isso por quê? Porque eu achava que era o certo. O Guru ia ficar satisfeito com isso. Então é mais ou menos isso, ou seja, que o discípulo tem que entender que o Guru ele é onisciente até certo sentido, até certo momento o Guru é onisciente. Mas existe um aspecto que o Guru, existe uma parte do Guru que não é onisciente. Então o discípulo ele segue as instruções do mestre espiritual, ele tenta seguir, não desrespeitar essas instruções, entretanto, em alguns momentos, ele mesmo ele pode mostrar a incapacidade para o mestre espiritual, ou se não realizar algo que naquele momento que o Guru é de acordo com a incapacidade do discípulo, ele deu uma instrução relativa ao discípulo, então o discípulo depois aceita uma instrução mais absoluta. Por exemplo, às vezes eu escutei falar, não, mas o Gurudeva disse aí que a gente pode fazer sexo ilícito, algo assim. O Gurudeva deu essa instrução. Mas isso é uma instrução a nível relativo, ou seja, é uma concessão. Ou seja, então, de repente, nesse momento, para a esposa não fugir com o outro, alguma coisa assim, então se permite isso. Inclusive, como existe também, uma vez eu escutei, assim, quando o Maharaj Bangla fez uma pergunta ao Guru Maharaj e que ele realmente estava recebendo assim, muitas pessoas assim, que tinham dúvidas, casais assim, que tinham se iniciado assim, recentemente na consciência de Cristo, tinham uma mentalidade um pouco mundana e sempre perguntavam para ele assim, em relação a esse princípio, o sexo. Né? Então aí, Maharaj está um pouco confuso, sabe o que fazer assim realmente, e perguntou ao Guru Maharaj, até em público, como era isso. Né? Ou seja, o Maharaj disse que, inclusive, existem casamentos entre rakshasas, ou seja, existe um tipo de casamento de demônios. Então, nesse momento, aí se permite o sexo, o casamento entre demônios. Então, essa foi uma instrução assim, muito clara, assim, mas você vai analisar assim, na essência, em tudo. O discípulo tem que ser muito honesto assim, para entender que, às vezes, uma instrução do Guru, nesse momento, o Guru te dá uma instrução a nível relativo, né, para que você possa aceitar isso. Entretanto, no futuro, você tem que aceitar a instrução absoluta do Guru. Então, a coisa é bem dinâmica. Né? Por isso, do Tattva é algo muito difícil de se compreender. Do Tattva não é tão fácil assim. Maharaj, essa
sofre. Como que às vezes é muito fácil de entender para uma pessoa que sofreu muito no mundo e que entender, mas uma pessoa que ainda desfruta muito do mundo não consegue entender. Então vê que a filosofia védica é muito fatalista, alguma coisa assim. Então como explicar isso para uma pessoa que ainda não percebe o sofrimento? Porque ela não sofreu, né? Não quer dizer que ela não vai sofrer. E, por exemplo, isso é muito difícil talvez pregar na Suécia, na Suíça, as pessoas não têm assim muita dificuldade, né? Talvez mais fácil é pregar na Colômbia, pregar na guerra é mais fácil. Então, por exemplo, e por isso também é mais difícil que os semideus se tornem devotos, né? Porque ali, imagina, eles têm a conexão aí com muitos semideuses, eles estão até praticando, até cantando. Tem uma atração por Cristo, mas não conseguem praticar, porque devido à classe de vida que levam, é uma vida muito assim, opulenta. Então, claro, quando você se aproxima de uma pessoa que tem muita opulência, muita facilidade, você vai explicar que o mundo material, bom, não segundo a sua concepção, mas segundo a concepção dos Vedas, né? do Kalayana, acho, ou seja, que é muito... Existem muitas misérias, muito sofrimento e que o mundo é temporário, as pessoas não querem aceitar isso. Na verdade, as pessoas não querem aceitar aí a realidade, né? Por isso a cultura védica, a filosofia védica, muitas vezes ela pode até ser taxada como algo de cunho pessimista, entretanto não é assim, ou seja, a filosofia védica é algo realista, que todo mundo vai sofrer. Ainda essas pessoas que desfrutam muito, que têm muita facilidade econômica, que têm boa educação, beleza, fama, no final elas vão sofrer. Você tem que explicá-las também, explicar para elas isso. Tem que explicar. Porque realmente nós temos que tirá-las da ilusão, esse é o nosso dever. Né? Por isso a filosofia védica, ela trata de moksha, ou seja, da liberação, ou seja, que as pessoas têm que entender que a função delas aqui é alcançar a liberação. Então, a gente tem que dizer a verdade. Claro, muitas vezes você fala com uma pessoa assim, uma pessoa que tem dinheiro, tem beleza, tem saúde, tem tudo, você fala que mas no mundo existe muito sofrimento, as pessoas podem não aceitar muito bem isso. Mas é uma questão também de inteligência, é uma questão de dela olhar também a vida, né, das outras pessoas. Ou seja, o próprio futuro dela, que um dia ela vai ficar velha, que um dia ela vai ficar doente, que a própria morte é um sofrimento. Então, os Vedas tratam isso, os Vedas mostram isso. É como um conhecimento, uma sabedoria geral. Tem que ser para todo mundo entender. Imagina, o próprio Senhor Buda aí, ele tinha uma vida de muita opulência, muito desfrute, mas bastou um passeio e acabou toda aí a sua ilusão e ele decidiu praticar a vida espiritual. Agora, tem pessoas que não vão se contentar com nada, tem pessoas realmente que não conseguem. Elas têm muita opulência, têm muito desfrute, e mesmo quando elas começam a perder isso, elas começam a se apegar a outras coisas. Né? Então, isso significa que elas vão ter assim, uma vida muito desafortunada, que o próximo nascimento vai ser um nascimento muito inferior. Uma vez eu contei aqui, eu achei muito interessante o caso aí do Marlon Brando, né? esse ator aí, que era um ator assim, muito famoso. Imagina, o Marlon Brando era um galã, né? Uma coisa assim. Ele teve muitas namoradas, muitas mulheres, eu sei que ele tinha uma vida muito, um ator de Hollywood, um galã, ele tinha muitas mulheres. Ele desfrutou muito, assim, e com mulheres lindas. Assim. Mas chegou um momento, quando ele foi ficando velho, ele já não tinha essas mulheres, ele foi ficando velho. Então ele mesmo disse, numa entrevista ele disse, para compensar esse lado, eu comecei a comer. Eu comecei a comer muito. Chegou um momento que ele
ficou com diabetes, com excesso de peso, assim. Era a única forma que ele tinha de compensar isso. Ele mesmo chegou a essa conclusão, ele falou assim, eu tive tudo, assim, eu era muito bonito, eu tinha muitas mulheres, mas chegou um momento que ele perdeu a juventude, então começou a comer. Ficou super doente, morrendo em uma cama. Então, o materialista morre de uma forma muito cruel. A gente tem que realmente entender, mostrar para as pessoas o lado temporário. Ou seja, que essa felicidade é felicidade temporária. Ainda que ele seja muito bonito, muito dinheiro, pode chegar um momento aí, não, pessoas têm muito dinheiro, de repente de um sequestro relâmpago, você cai na mão dos malucos, dos caras. A gente mesmo conheceu a senhora que a gente trabalhava com os quadros, eu conheci o rapaz, ele era um professor de educação física, um cara assim, pintoso, bonito, boa aparência, e tinha um bom emprego, tinha uma boa família, uma coisa assim, a gente conversou com ele assim um pouco, né? E, claro, a gente sempre tem uma vontade de pregar um pouquinho, e ele via a gente assim com as roupas, assim, meio careca, coisa assim, como, se sentia assim como um ar assim de, o que tá fazendo, e eu que tinha feito educação física, coisas assim, ele havia uma certa, ele achava uma maluquice, mas um dia entrou aí foi raptado, um relâmpago sequestro relâmpago, bom, mataram. Aí ele ficou desaparecido por muito tempo, mas no final encontraram o corpo dele. E depois filmaram, que as pessoas que tinham sequestrado eram meninos assim, jovens, assim, de 14, 15 anos. Os malucos. E com certeza talvez ele quis, porque ele lutava também, então ele quis assim como reagir, achando que a vida é um filme, né? Acabou morrendo. As pessoas assim vivem uma ilusão muito... Então é muito difícil que essas pessoas se rendam a Krishna, claro. Inclusive o Prabhupada dizia, né, que o futuro da consciência de Krishna estava não nas pessoas que têm muito dinheiro, assim, nos limpadores de panelas. Né? As pessoas que querem limpar panelas, assim, ele falou, esse é o futuro da consciência de Krishna, não nas pessoas que têm muito dinheiro. As pessoas têm muito dinheiro, muita opulência, mas não querem dar nada, não querem ajudar nada. Às vezes a gente vê isso, você vai coleta, né, no carro, você vai num carro assim, muito opulento, aquele carro, a pessoa nem abre a janela, assim, nem abre. Assim. Às vezes você vai num carro assim, simplesinho, a pessoa te dá uma doação mais elevada. São coisas assim. Então, isso não significa muito. Né? Claro, essas pessoas, ou seja, se elas não aprendem agora, né? Ou seja, que a vida é temporária, que existem muitos sofrimentos, elas vão experimentar isso de uma maneira ou de outra. Ou seja, algo pode demorar aí 10 anos, 20 anos para a opulência dela acabar, para terminar tudo isso. Né? Imagina o caso do Michael Jackson mesmo, o cara tinha zoológico, tinha qualquer opulência. Fama, né? A fama que ele tinha é uma coisa incrível. Quem não conhece o Michael Jackson, quem não ficaria feliz de conversar com o Michael Jackson? Uma pessoa que não aceitava nem o próprio corpo, uma maluquice assim. E ao final teve que abandonar o corpo. Assim. Então não adianta, ou seja, é algo assim que o pregador da consciência de Cristo tem que mostrar para as pessoas a realidade. A realidade. Claro que se uma pessoa tem muita opulência, muita fama, se a pessoa tem muito... Você não precisa ficar pregando isso para ela, talvez isso não vai aí tocar muito, mas pode explicar outros aspectos da consciência de Krishna também. Inclusive, de uma maneira geral, nós podemos falar isso, mas nós falamos também outras coisas mais, ou seja, que a pessoa também pode controlar a sua mente, né? A pessoa pode ter um pouco de paz, porque muitas dessas pessoas não têm muita paz, ou seja, não têm muita tranquilidade. Né? Então, isso também é uma forma do devoto pregar, ou seja, que ele pode aí, ser mais sereno, ter mais paz, controlar a mente, né? Que isso vai ser benéfico. É sempre assim, de uma maneira ou de outra. Por isso que às vezes a consciência de Cristo em alguns locais não vai muito bem. Não consegue crescer muito, ou seja, devido a essa ilusão coletiva. Né? A gente mesmo em Florianópolis, a gente vê, ou seja, que você
vai ali e as pessoas, né? Tem uma praia, um laguinho, uma coisa assim, toda gente bonita, não sei o quê. É difícil assim, a pessoa pode até ser favorável, né? Gostam de yoga, gostam da cidade onde tem mais vegetariano, mas fazer um devoto ali é difícil. As matérias sofrem muito mesmo, porque é difícil você fazer uma pessoa que se torne... Aqui em São Paulo é uma fábrica de devotos. Mas é porque, né, as pessoas estão assim, sofrendo, já tem uma angústia, uma coisa assim, o próprio clima, a própria violência, muitas coisas. Normalmente aqui é mais fácil, ou seja, uma pessoa se aproximar de Cristo. É mais fácil. Nesse sentido. Mas, por exemplo, você falou que tem essa tendência assim, para as pessoas mais humildes, mais pobres, assim. E agora, outro dia, um cara me perguntou no centro, assim, sobre responder assim, ele falou assim, por que as pessoas, no geral, assim, você vê as pessoas mais jovens, né, na consciência de Cristo, assim. Temos até os guitarristas mais velhos, tá? Mas no geral, assim, as pessoas mais jovens, assim, por quê? É porque o próprio dinamismo da coisa é uma coisa mais revolucionária, assim. E a própria estrutura também, né? Um velhinho já vai ficar sentado no chão, é complicado. Ou seja, e os próprios kirtas, a própria estrutura é feita mais para as pessoas assim, mais jovens. As pessoas mais velhas assim, são muito acomodadas, já não quer saber muitas coisas, preferem uma coisa assim mais, que seja mais estruturada. Né? Uma pessoa quando está velha, ela tem muita manha, né? Manhoso. Dificilmente uma pessoa velha vai morar num templo, vai conviver com as pessoas, repartir as coisas. O Maharaj mesmo disse que ele tem um pouco de compaixão das pessoas mais velhas, porque elas nunca se aproximam, porque realmente devido à nossa falta de estrutura, né? A gente não tem como, a estrutura aqui é mais para as pessoas mais novas, pessoas que estão dispostas assim, como a maioria das pessoas se aproximam, os jovens se aproximam porque ou seja, eles estão frustrados, assim como uma certa revolta. Então essa revolta ajuda a pessoa a se aproximar da consciência de Cristo. O velhinho, os mais velhos, já estão mais condicionados, assim, né? Estão mais assim, incomodados. Então, dificilmente eles aceitam isso. Dificilmente mudar os seus conceitos. É mais difícil mudar o conceito da pessoa. Ele já se acha a pessoa mais inteligente, sábia, inteligente. Já assistiu muito o Domingão do Faustão, o Big Brother, a experiência, o Silvio Santos, já viu muitas Copas do Mundo, coisas assim. Eu penso assim que não, eles estão me enganando, não vão me enganar, coisas assim. O jovem ele é mais receptivo. Né? Você fala uma coisa para um jovem e fala assim, você fala com um velhinho e fala, será? Bom, já fica assim muito. O jovem ele acredita. Por isso que, por exemplo, quando não é do tempo de vocês, eu acho, mas o Miguel, eu falava assim, o Miguel não. Já? O Miguel era um cara que não tinha poderes assim, não dizem que ele fazia. O cara fazia um show, assim, ele conseguia, na verdade era uma sensação, assim, porque ele entortava colheres assim, com a mente, né, com as colheres. Né? Mas sempre onde ele ia fazer as suas demonstrações, ele colocava os jovens e as crianças na frente. Por isso, porque as crianças, os jovens, eles acreditam mais. Acreditam. Então, aí eles ficavam ali, e aí isso era mais fácil para ele. Né? Bom, sei lá se era mentira, se não era mentira, mas era mais fácil você lidar com jovens, com pessoas, né, que estão mais dispostas, já não tem tanta coisa na cabeça. As pessoas velhas sempre acham que você vai enganá-las, já viveram no mundo, já tiveram muitas experiências, muitas frustrações, então não querem se aproximar. Às vezes acontece. Pelo afeto, às vezes, elas podem se aproximar.
às vezes, mas de uma maneira geral não vão se aproximar. Não se aproximam porque é o jovem que acredita. Né? Como agora, você dizer, veganos, né? Veganos, pessoas assim, pessoas mais revolucionárias, são pessoas jovens que querem assim, mudança, que aceitam algo novo. É sempre assim. Né? A pessoa mais velha já não quer, já passou, já se acomodou, já não quer mais isso. São coisas assim, são conceitos assim que, imagina, conceitos assim de sociedade, inclusive, claro, na nossa sociedade ainda, né, aos velhos, e depois é como algo assim até contraditório, ou seja, se dá tanto ênfase assim, à velhice, mas ao final eles ficam orgulhosos disso, mas ao final ficam completamente dependentes, né, dos filhos, acabam no asilo, acabam completamente aí, ninguém dá nenhuma bola para eles, ninguém sabe ler, coisas assim. Em outras culturas, inclusive, bom, claro, na cultura oriental, um velho ele é respeitado pela sua sabedoria. Imagina, quando você estiver velhinho na consciência de Krishna, as pessoas vão te respeitar mais. Mesmo que você não saiba nada. Né? Já 70 anos, já tem devoto. Mesmo que ele não saiba muito, já é respeitado. Então, na consciência de Krishna, é assim, quanto mais velho você fica, mais fácil fica de pregar a consciência de Krishna. Certamente. As pessoas querem se aproximar das pessoas que têm sabedoria. Né? Na verdade, você quer se aproximar de uma pessoa que fala de Krishna. Você quer ouvir. Agora, as pessoas que falam delas mesmas, ninguém quer ouvir. O velhinho está lá, não, porque eu me lembro, você me lembra. E aí eu cheguei, aquela mesma história, então ele está só contando dele, você não quer ouvir. Então está falando dele, não, porque eu me lembro, porque eu fiz isso, eu vim, aí o papai. Né? A gente não quer ouvir isso, por quê? Porque é só ego, né? Ego. É só ego. Conversa com o velho é puro ego. Conversa com o velho é ego do início ao final. É frustração, porque já ninguém mais respeita, ninguém mais quer saber. Coisas. É triste assim, a velhice fora da consciência de Krishna, é triste. Quando a consciência de Krishna é muito bom, porque você vai ficando velho e com mais sabedoria as pessoas, né, querem se aproximar de você. E por você cuidar das pessoas, as pessoas vão querer cuidar de você também. Algo assim. A gente vê a própria assim, nossa realidade. Né? Então os pais, assim, as mães, eles ficam muito revoltados conosco, né? Porque praticamente assim, nós estamos assim como, né? Igual um dia desses, assim, a irmã do devoto, ela falou para ele, eu vou trabalhar, ela é médica, eu vou trabalhar, quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou comprar uma fazenda para que você deixe de ser explorado. Né? Então, que maluquice. Você está achando que as pessoas... Essa é a visão deles. Assim. Imagina um jovem, né, que podia estar estudando, podia estar trabalhando, né, e fica na fazenda e carregando carrinho de mão. E acha que está sendo explorado. Então é isso, ou seja, que assim é a sociedade. Que não querem assim, entender aí a verdadeira essência das coisas. Então, de certa maneira, estão sempre fugindo da realidade. E quanto mais velho, mais frustração, já não estão abertos assim, para aceitar a consciência de Deus. Por exemplo, a ansiedade, a gente precisa muito sentir do tempo, como você falou, que o tempo é curto e a gente tem que aproveitar o tempo. Então, se a gente não é como sentir do tempo, a gente está sempre fazendo muito de coisa, porque a gente de algum jeito não está centrado. E porque as nossas mais tendências sempre permitem que, de algum jeito, uno seja como apegado a ser como o tempo todo uma transformação interna. E falando do exemplo que você deu do sacrifício do discípulo e para como chegar a esses níveis de sacrifício e tomando conta de como todos esses obstáculos,
E, então, como a gente até ainda pode chegar a ter uma visão de que o meio ambiente é como seria como mais fácil ver o meio ambiente perfeito, como o meio ambiente como favorável, tomando em conta que as outras coisas são como difíceis, como o tempo a gente não pode... Não, claro, você tem que, idealmente, você pode, melhor viver num ambiente favorável, onde você tem a sedução, onde você tem aulas, onde você tem pessoas que estão praticando, isso é importante. O devoto busca isso. Talvez ele possa estar assim, num ambiente desfavorável por um tempo, mas então ele ora a Krishna para que um dia ele possa estar aí num ambiente favorável. O devoto também sempre ele utiliza bem as coisas que aparentemente são negativas, são assim, contraditórias, são desfavoráveis. Mas de uma maneira geral, claro, o ambiente, quanto mais favorável o ambiente, melhor. E quanto mais você vê pessoas praticando, quando você vê uma pessoa praticando, isso incrementa a sua fé. Sadhusanga é isso, ou seja, Sadhusanga não é estar só do lado do não é isso. Ou seja, Sadhusanga você vê que também o Guru está praticando, o Guru está se sacrificando, então você vai fazer isso. Inclusive, quando o Guru não está, você está vendo o sacrifício que as outras pessoas estão fazendo pela consciência de Cristo, então você também se quer se sacrificar para isso. Então isso é sadhusanga. Sadhusanga significa melhorar o seu comportamento e muitas vezes o ambiente não é tão favorável assim. Entretanto, você segue porque você também tem um shastra, você tem um serviço ao Guru, você tem coisas que você não pode abandonar, entende? Então você tem que entender que a consciência de Krishna é algo que vai sendo polida, né, aos poucos, é um polimento que você vai realizando, e algumas vezes você está num ambiente desfavorável, outras vezes você está num ambiente mais favorável. Entretanto, o ideal, sim, é que você tenha boa solução, que você possa ter aulas, que você possa ter uma capacidade de praticar, realizar todas as atividades de observação. Isso é o mais importante. Isso você afortunadamente você está nessa posição, então tem que aproveitar ao máximo. E mesmo assim, você ainda vai ter coisas desfavoráveis, você vai ter coisas que nada é perfeito. Você pode estar num ambiente super favorável e ainda assim a sua mente está criando coisas. Então, se depender da mente, nunca vai estar bom, nunca vai estar legal. Por mais que você esteja, pessoas estejam praticando, estejam fazendo tudo, você vai sempre achar um defeito, achar algo que é errado. Sempre assim. O melhor é, claro, entender que tudo está perfeito e aceitar tudo isso como uma misericórdia de Krishna. O que Krishna está te dando agora? Krishna te dá isso e eu tenho que realmente fazer um bom uso dessa oportunidade. Jai